Muito boa noite a todos. Estamos começando o nosso primeiro Ligados no Bate-Papo de 2021. Eu sei que vocês já estavam morrendo de saudades dessa quarta-feira, quinta, sexta, onde nós fazemos esse bate-papo e que já virou tradição, já virou uma tradição para vocês já nos aguardar para poder estar falando daquilo que a gente mais gosta, que é o carnaval. Bom, hoje eu estou aqui com um historiador e fotógrafo que desenvolve ações na área da educação patrimonial, fotografia e inclusão social, atua como professor há mais de 20 anos, pesquisa a história de Belém, a construção da sua memória imagética e suas relações com patrimônio edificado e material. Bacharel e licenciado pleno em História pela Universidade Federal do Pará e mestre em Comunicação, Cultura e Linguagens pela Universidade da Amazônia, Michel Pinho. Michel, boa noite. Obrigado, boa noite. Seja bem-vindo ao Ligados no Bate-Papo, esse quadro que a gente criou aí há quase um ano. Na verdade, foi em março que a gente fez o primeiro da história do canal Ligados no Carnaval. E hoje a gente tem o prazer e a satisfação de estar sentado aqui com ele, que é presidente da Fumbel. Então, nada mais oportuno do que a gente começar com o nosso primeiro convidado hoje, que é presidente da Fumbel. E tem muita coisa para falar, para contar para a gente. Você pode mandar sua pergunta, que a gente vai tentar aí, dentro de uma hora mais ou menos de conversa, tá te respondendo, tirando as dúvidas e conversando com o Michel. Michel, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Primeiro eu queria fazer duas observações. Né? Fique à vontade. Eu não sou presidente da Fumbel, eu estou presidente da Fumbel. Sim. Isso é muito importante a gente entender, que a política pública ela precisa se colocar de acordo com o mandato. Né? O nosso mandato do prefeito Edmilson Rodrigues, eu estou à frente da política cultural do município, o que é uma grande responsabilidade. Né? E segundo, dizer que eu nunca participei de uma live com tanta produção assim. Mas vocês estão em casa, vocês não estão vendo, meu parceiro? Teve pastelzinho, teve suco, tem água gelada aqui, tem esperando. Mas então eu queria dizer para você que se você nunca veio ser entrevistado aqui pelo Ligados do Carnaval, venha, porque o negócio é muito profissional. É por isso que quem já veio vai voltar. Essa semana eu fiz uma enquete, Michel, anteontem, perguntando quem o público gostaria, né, que fosse entrevistado no Ligados no Carnaval. E aí, assim, muitas pessoas que já foram entrevistadas também foram solicitadas para voltar. Então, a gente trata bem por conta de fazer esse trabalho em prol do Carnaval. As pessoas que são importantes para o Carnaval de Belém. Belém precisava de um canal como Ligados no Carnaval. Agora, em março, a gente vai completar 2 anos. Em 2020, nós tivemos uma ascensão muito grande com relação ao reconhecimento do público. Então isso é muito bom pra gente e nós somos essa simplicidade mesmo, com todo o carinho de todo mundo que a gente recebe aqui. Então vamos lá. Você pode mandar a sua pergunta, que a gente vai conversando aqui com o Michel Pinho. Michel, a sua relação com o carnaval começa quando? Boa pergunta. Na verdade, eu venho de uma família que morou durante os meus primeiros 2 anos de vida e depois conseguiu comprar uma casa no Mosqueiro, entendeu? Então a minha memória de carnaval, eu acho que é muito bonita, porque ela passa pelos Peles Vermelhas, pelos Piratas, pela simplicidade. O que eu acho que é mais bonito da minha memória de infância de carnaval é ver, primeiro, a simplicidade do povo do Mosqueiro, não é? Indo para a rua, aquele que trabalhou o ano inteiro, o peixeiro, o rapaz que cortava cabelo, o cobrador do ônibus, o taxista, que era o Mário, né? No carnaval ele se dedicar para a escola de samba dele. Isso é muito bonito. Né? E segundo, já no início da minha adolescência, em relação ao processo da formação dos blocos. Né? Eu sou de um período que Mosqueiro estourou nos anos 90 com carnaval fora de época, mas é nesse período também que eu entro na universidade e começo a estudar essa relação da cultura popular com a cidade. Né? Eu não sou um técnico de carnaval, eu não conheço o carnaval da sua formação técnica, né? Mas me orgulho de ser uma pessoa que gosta de estudar como o carnaval impactou e vem impactando a formação da nossa identidade nacional. Seja uma identidade brasileira, seja uma identidade de Belém. Muito bom. A sua formação profissional, até como historiador, isso permite que você adentre a história do carnaval e aplique isso hoje na função que você exerce.
né, na função que você exerce. Então, assim, quando você recebeu o convite, foi um grande desafio. Eu acredito que você olhou para trás também para a sua formação profissional, e a indicação e o convite não veio à toa. Eu confesso que particularmente fiquei muito feliz por já conhecer o teu trabalho como professor, de seguir em redes sociais. Não tive a oportunidade de ser teu aluno, hoje sou professor também, mas eu acompanho o teu trabalho já há um tempo nas redes sociais. E a tua indicação, eu fiquei muito feliz por conta de acreditar que é uma pessoa que está muito próximo da cultura, que leva sempre, evidencia sempre as questões socioculturais de Belém. E o Carnaval de Belém, ele passa por um processo de evolução muito bacana dos últimos anos. Claro que a gente não vai comparar com a década, lá de 80, por exemplo, no auge do Carnaval. O Belém teve o terceiro melhor Carnaval, uns dizem o segundo melhor Carnaval do Brasil. E o que passou, passou. Eu acho que essa história tem que começar a ser escrita desde então. E hoje você ter essa oportunidade de poder estar conduzindo, através da Fumbel, o Carnaval paraense, eu acredito que seja algo que seja um grande desafio para você. Qual é a sua meta? Bom, são muitas perguntas aí. A primeira relação que eu te digo é que a minha formação acadêmica, intelectual, ela não pode deixar de privilegiar a relação do munícipe, daquele que mora com o município, com o seu fazer cultural, né? Então, eu estou à frente da Fundação Cultural do município de Belém, né? A Fumbel, ela tem como meta o processo de preservação, proteção e salvaguarda. E o Carnaval faz parte da cultura de Belém, embora não seja o único elemento da cultura, né? Mas se você remonta, por exemplo, os cursos que vão ali do final do século XIX e início do século XX, são elementos, em grande medida, elementos burgueses, né? Mas quando você vira para os anos 30, 40 e 50, quando esse carnaval popular ele toma conta das ruas de Belém, você consegue perceber aquilo que é muito mais interessante para mim como historiador, e agora como presidente da Fumbel, que é a relação do homem comum, o homem simples, com o fazer carnavalesco, com o fazer cultural, né? E é nesse sentido que você precisa olhar para a política cultural do município e saber como você vai conseguir resolver alguns problemas, né? Por exemplo, como é que você consegue resolver o problema físico, né? As escolas de samba precisam de um monumental, precisam da Aldeia Cabana. A Aldeia Cabana tem que estar conservada, pronta, iluminada. Isso é um problema para ser resolvido, né? Você tem que ter investimento público para ser feito isso, né? A minha meta como carnaval, como presidente da Fumbel e como historiador, são duas metas diferentes, né? Eu gostaria que daqui a 4 anos a gente refizesse essa live aqui e olhasse para o passado, né, para os 4 anos passados, e disse, poxa, valeu a pena, né? A gente conseguiu fazer com que esse gasto, essa paixão que vocês sentem pelo carnaval, as pessoas que fazem o carnaval, né, conseguiu alavancar Belém como um grande centro carnavalesco no país, como já foi. Verdade. Né? E como presidente da Fumbel, né, eu gostaria de estruturar o carnaval para que seja não só uma economia criativa, né, mas como um forte elemento de identidade cultural. Porque nós somos, você deve ser um pouco mais jovem que eu, mas quem tem a faixa dos 40, 50, 60 anos de idade, tem uma referência carnavalesca de uma das maiores atividades carnavalescas do país, não é? E eu queria que esse mandato, né, do prefeito Edmilson Rodrigues e essa ação da Fumbel fosse efetivamente nessa direção, né, de refazer esse grande carnaval. Muito bom. Existe uma expectativa muito grande de escolas e do público com relação ao futuro do nosso carnaval. E repito, ele já vem melhorando, embora esteja ainda distante daquilo que seria o ideal. Por exemplo, as escolas hoje, como você falou, têm carência de um espaço, uma cidade do samba, como tem no Rio de Janeiro. Hoje a gente tem escolas, por exemplo, no grupo de acesso, que o barracão é em Coraci, e que eles trazem para o momento de desfile o carro de lá. Acontece de quebrar, de não chegar, de chegar no outro dia, enfim, são muitas histórias. Existe algo, enquanto proposta, com relação à cidade do samba? Isso também é uma boa pergunta. Olha só. E aí te falo uma coisa que vai para além do carnaval, e eu te falo isso como gestor político da cultura do município, né? Existem muitas demandas nesse sentido, de que sejam colocados lugares físicos para determinadas atividades. A Casa do Escritor, a Casa do Hip Hop, a Casa da Cultura Alimentar, ou então, né, a Cidade do Samba, né?
o município olha com muito carinho essas questões todas, né? Você tem uma administração que ela foi eleita para defender esses interesses, tá? Só que isso não é fácil, isso não é rápido, né? Eu gostaria muito de poder ter reserva financeira na Funbel e dizer assim, olha, vamos desapropriar metade de um quarteirão aqui perto da Aldeia Cabana para fazer a Cidade do Samba, porque seria ideal. Só que não há verba para isso, não é? Então, existem alguns estudos, né, em terrenos próximos, mas isso demanda um planejamento muito mais efetivo, que não é com 2 meses de mandato que a gente vai conseguir resolver. Com certeza, né? Então, para você que tinha essa dúvida aí, que a gente escuta muito, recebe muitas mensagens, seria realmente o ideal, mas dentro da proposta aí, quem sabe, isso a gente um dia... a gente já pode sonhar, né? De repente, sim, não custa nada. Sim. Como diz o samba da mocidade, sonhar não custa nada. Não custa nada. Mas não paga imposto. Né? Não paga imposto. Agora, a própria Aldeia Cabana, sim, ou Aldeia Amazônica, como alguns chamam, antes, na gestão do prefeito Edmilson, na primeira gestão, quando ele construiu, ela tinha todo um processo de cursos, de salas, de funcionamento com outras finalidades. E depois isso ficou de lado. Existe algo nesse sentido também, desse resgate cultural, cursos, nessa linha de raciocínio muito voltado para a cultura, lá nos espaços que hoje se encontram fechados? Isso é importante te dizer, os espaços não estão fechados, né? Nós temos a CEGEL, que é a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, nós temos a Coordenadoria de Direitos Humanos, que também está lá, e a Defesa Civil, né? Então, mas olha só como isso nos remete a uma outra questão política muito mais importante. De que esses espaços, que originalmente são espaços de oficinas, são espaços para formação, né? São espaços de divulgação, de convivência do bairro da Pedreira, eles foram desaparelhados nos últimos 16 anos. Sim. Não é? Então, a ponto de você não conseguir imaginar que a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer não tem um prédio para ela específico para suas atividades. Então, coloca lá na Aldeia Cabana. Acho que a Defesa Civil, que é tão importante para a cidade, coloque num lugar lá na Aldeia Cabana, né? Então, nós estamos fazendo um movimento contrário disso, né? Que é valorizando essas secretarias, valorizando essas coordenadorias, para que possamos, num sonho, né? Num sonho, devolver a Aldeia Cabana para a comunidade para fazer o seu uso. Inclusive, na época, eu recordo que teve a Bienal de Música, né? Sim. Onde vários artistas nacionais vieram para esse processo cultural em Belém, e assim, muito cheio, muito lotado, com diversão mesmo para o público na Aldeia Cabana, e isso foi ficando de lado. Quem sabe a gente consegue resgatar nesse espaço que foi feito para isso. Eu fico imaginando assim, outros espaços em outros bairros, como seria? Eu acho que a Pedreira, por ser conhecida como bairro do Samba e do Amor, acho que não tinha outro local, não é porque eu sou pedreirense não, mas não tinha outro local para colocar, e assim, a gente fazer uso, né? Entristece um pouco a gente passar pela aldeia e olhar muitas vezes que ficou um pouco de lado nos últimos anos o que funcionava, ou então é muito por período, no carnaval dá um up, começa a movimentação, enfim. Michel, existe uma relação hoje da Funbel com a ESA, com as escolas de samba associadas? Se sim, qual é? Porque existe uma dúvida na sociedade e quem acompanha o carnaval, sim, que é a seguinte: qual é o papel da ESA enquanto evento carnaval? O que a ESA faz para o carnaval? Porque na cabeça, é inevitável a gente comparar com a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, onde, sim, elas têm uma gestão muito maior, né, no carnaval. Então, a Liga ela toma algumas decisões juntamente com a Prefeitura do Rio de Janeiro, sim, mas existe essa dúvida em muitas pessoas quando se trata de Belém. Qual é o papel da ESA, qual é o papel da Funbel com relação ao carnaval? Boa pergunta, excelente pergunta. E aí eu te coloco uma questão muito, muito fácil de ser respondida em relação ao gabinete da presidência da Funbel, que no dia 4 de janeiro de 2021 assume essa missão, tá? Nós tivemos e continuamos tendo, e vamos ter até o último dia, né, do mandato, a prática de atender todas as pessoas, né? Você, Valdemir, qualquer pessoa que está nos ouvindo e que tenha uma demanda do município, da arte, do patrimônio, vai ser atendido por mim no gabinete da presidência da Funbel.
E qual foi a primeira providência? Né? Chamar os assessores mais diretos, um Jamil Mozinho que está aqui, e depois o Cláudio Rego, para intermediarem, né, conversas, né, do presidente com não só a ESA, mas com a LIPAC, com os blocos, com todos. Né? E aí eu te respondo de maneira mais direta. Qual é o papel de cada um deles? O papel da FUNBEL é o papel institucional. Né? Nós devemos preservar, nós devemos salvaguardar, nós devemos planejar, nós devemos executar uma política pública cultural. No meu entendimento, esse planejamento e essa execução só vai ser efetiva se eu ouvir os interessados. Não é? E aí qual é o papel da ESA? Defender as escolas de samba do seu grupo. Qual é o papel da LIPAC? Defender os interesses das escolas de samba do seu grupo. Qual é o papel dos blocos? E assim sucessivamente. E essa, eu te peço até desculpa para falar para além do carnaval, que eu sei que é o objetivo nessa conversa, que é assim com todos os segmentos. Né? Eu atendi os grafiteiros, atendi hip hop, atendi as bibliotecas, atendi uma parte das pessoas ligadas às festas juninas, já atendi virtualmente os meninos da Malhação de Judas. Então, porque o que é mais fácil no meu entendimento, tá? Mas aí é uma questão de gestão mesmo. É mais fácil eu planejar as ações ouvindo o que os demandantes estão pedindo, de que de maneira discricionária e absoluta, sentar numa cadeira sem ter contato com absolutamente nada, tomar uma decisão que às vezes vai prejudicar aquele que está pedindo. É verdade, né? E aí houve essa conversa com a direção da ESA, acredito, um abraço ao presidente Chico, né, presidente da embaixada, presidente da ESA e todos que compõem a ESA. Houve essa conversa onde foi exposto os interesses, acredito eu, das escolas de samba. E a partir daí, como se desenvolveu essa conversa? Aonde vocês conseguiram chegar até então, todo mundo sabe, e a gente não vai entrar em questões de polêmica, porque eu vejo muito que aquele que não conhece o trabalho que o carnaval propõe, é muito fácil criticar. Então, assim, quando foi lançado que a prefeitura iria, né, participar com as escolas de samba, o valor de 2,2 milhões... Foi um boom aí. Mas choveu de críticas, mas falar de carnaval agora, em plena pandemia... Mas eles não conseguem entender, e essas pessoas que criticam, viver a escola de samba, viver o carnaval não significa você viver em 2 meses. Pelo contrário, durante o período da pandemia, tem gente que foi preciso a gente ajudar com uma cesta básica, a gente ajudar de alguma maneira, divulgando algum trabalho, vendendo, ajudando. Por quê? Porque depende essencialmente do carnaval. Tem um chapeleiro, tem o cara o empurrador de carro, tem o cara que faz os carros alegóricos, o ferreiro, o carnavalesco. Então, assim, não é somente, se tiver alguém nos assistindo que tem esse pensamento, mais uma vez eu repito, não é somente um período de 2 meses. E a gente ainda escuta isso, né? Carnaval em Belém se faz em 2 meses. Não é. E nem é o ideal. Existem pessoas que trabalham o ano todo e que necessitam. Então, eu queria que você explicasse, eu acho que é uma das coisas mais esperadas hoje do nosso bate-papo, como aconteceu a partir do momento dessa conversa, dos interesses das escolas de samba, como foi que houve essa integração, escolas de samba, FUNBEL e prefeitura. Então, tudo bem. Eu vou me demorar um pouco mais na resposta, Fique mas eu à acho que é vontade. importante Sim. para que as pessoas tenham esse entendimento. Né? Logo que eu assumi, né, na primeira semana, entre o dia 4 e o dia 9, né, os primeiros grupos eram os grupos de carnaval muito preocupados, né, se ia ter desfile, se não ia ter desfile, se não ia ter subvenção, se ia ter subvenção. E aí a primeira possibilidade que nós aventamos era a possibilidade de ter uma live, né, com as escolas, com os grupos, que ia passar um valor que eu acho que de 326 mil reais. Né? E acabou não frutificando, né, porque naquele momento específico houve uma determinação da Secretaria de Saúde informando que não era para aglomerar de forma nenhuma, nem live. Né? E aí nós tiramos o pé. E aí eu fiquei muito angustiado, né? E aí eu queria dizer claramente para vocês, claramente, né? O trabalhador da cultura é como qualquer outro trabalhador, gente. O trabalhador da cultura, ele paga a luz, ele paga a água, ele come, ele compra roupa, né? Ele se transporta, ele paga ônibus. E nós tivemos tantos eventos
tantos eventos cancelados, né, nesse um ano de pandemia, que essas pessoas beiram a situação da miséria plena. Não é? Então, o que nós enxergamos a possibilidade? De, em vez de dar 326 mil reais, repassar todo o valor. E fazer isso de que maneira? Isso é muito importante, que cada um de vocês que nos ouçam, né, possa replicar para calar a boca dessas pessoas. Né? Porque eu acho que não é ingenuidade não, tá? Eu acho que não é ingenuidade. Eu também acredito que não Não seja. é ingenuidade e não é uma crítica solta não, tá? Porque é muito importante que você entenda que esse valor ele está atrelado a ações culturais e oficinas que as escolas vão fazer. Nós não vamos dar a subvenção apenas por dar, mas a pessoa vai ter que envolver a comunidade, a pessoa vai ter que dar oficina, a pessoa vai ter que desenvolver o seu fazer carnavalesco, gerando emprego e renda. Né? E aí nós saímos na frente de muitos estados brasileiros que veem a economia criativa e veem o carnaval como uma maneira incisiva de ajudar o seu povo e ajudar a sua gente. Né? Para que essas pessoas, centenas de pessoas, né, centenas de famílias, possam ter acesso a um bem, né, que é um bem financeiro, que vai durar o ano inteiro, para que chegue no final do ano, aí sim, vai ser uma grande apoteose. Né? Uma apoteose ligada a quê? A cultura, a festa, a música, onde esses trabalhadores vão mostrar o que eles fizeram. Por isso que o carnaval o ano inteiro tem 3 fases. Era isso que eu ia perguntar. São 3 etapas, São né? 3 etapas diferentes. E a primeira delas atinge justamente a base das escolas de samba. Né? Que é o cara que vai dar oficina de chapelaria, que é o cara que vai dar oficina de adereço, né? Que é possível comprar instrumentos, que é possível fazer a oficina de musicalização. Então, quem me diz, por favor, me digam, eu estou acompanhando o chat, quem é aqui o indivíduo que é contra um projeto que dá dinheiro para o trabalhador para ele sobreviver? Quem nessa cidade se coloca contrário a um projeto que vai dar diretamente um impacto para aquela comunidade durante um ano, gente? Eu não consigo ver. Não sei se você consegue, eu não consigo. Com certeza não. Né? Entendeu? E aí, numa segunda etapa, a gente tem um aspecto muito importante, que é as escolas de samba também fazendo uma avaliação institucional delas, né? Fazendo as suas oficinas, se qualificando, entendendo um pouquinho da legislação, entendendo um pouquinho das finanças, porque as escolas de samba, elas são como empresas, né? Feita por pessoas completamente apaixonadas, mas que nós precisamos também entender que elas têm certidões, né? Que elas têm custo com cartório, que elas precisam entender de balancete. E aí o edital contempla esse momento de que essas escolas parem, avaliem o seu fazer carnavalesco, para que não se coloque as questões que habitualmente se tem para o carnaval de 2022. Entendeu? E a terceira grande etapa, que aí o Jamil já vai me olhar espichado ali, eu gostaria de ir para a rua também, né? Também sou filho de Deus, também gostaria de ir para a rua, também gostaria de brincar meu carnaval ali em novembro, né? Com um grande apoteose, com um grande cortejo, resultado desse um ano de trabalho. Muito bem. Esse repasse, ele está condicionado à prestação de conta? Isso é importantíssimo, não é? Isso é importantíssimo. Eu já vi alguém, né? Deixa eu só colocar o óculos aqui, e a pessoa coloca uma preocupação que é muito importante que ela fala aqui, que é o Marcos Alcântara, né? Diz assim, por que tanta burocracia para que o dinheiro seja bem empregado no carnaval? Por que não simplificam o projeto? Querem saber até sobre o material que vai ser usado nas oficinas, sendo que os jurados já não se dão conta de julgar a criatividade. Marcos, a resposta é muito simples, tá? Porque eu preciso justificar os gastos no Tribunal de Contas do município. Não é? Eu não posso apenas repassar o valor para as escolas de samba, mas eu preciso saber quantas horas o trabalhador trabalhou, quanto foi que ele comprou em atividade X, qual foi o imposto que foi recolhido, qual foi a atividade fim que foi feita, quantas pessoas da comunidade foram atingidas, porque desta maneira eu mostro para o Tribunal de Contas do município, e vou dizer mais, e mostro para todas as pessoas que moram nessa cidade que carnaval é uma coisa séria. É que nós não estamos repassando valores apenas por passar ou para agradar a agremiação ou liga A, B ou C. Que o nosso compromisso é com o povo. E esse compromisso ele se respeita aonde? Na prestação de contas. Eu acho muito interessante, Michel, dentro da divisão dessa verba,
contemplar de acordo com cada nível. Sim. Mas não esquecer, por exemplo, as escolas dos outros grupos. Eu falo isso porque o Arthur Pereira está fazendo uma pergunta que é: a nova administração da Fumbel tem planos para as escolas do grupo 2 e 3? Porque teoricamente são escolas, né, que já lutam com um suor ainda maior do que as escolas do grupo especial. Sim. Bom, mas sabe o que eu tenho também, como vocês, eu tenho um sonho. Eu também tenho um sonho que a gente faça um carnaval com mais verba, com mais subvenção. Mas isso não é possível. A gente tem que trabalhar com o que nós temos, entendeu? Os planos são efetivos, as pessoas têm, esses grupos têm, essas escolas, perdão, têm acesso ao nosso edital sem problema nenhum, tá? Tem uma característica diferente que, de acordo com os grupos que elas estão inseridas, a quantidade de oficinas vai diminuir, né? Então você recebe muito, né? Você vai ter que justificar muito. Você recebe pouco, a justificativa vai ser menor, porque a quantidade de oficinas que você vai prestar vão ser menores também. Entendeu? Muito bom. Só para a gente fechar essa parte, as escolas de Coraci também vão receber, né? E Mosqueiro e Outeiro, né? Além das escolas aqui de Belém. Sim. E esse valor ele é proporcional, claro, não a grandiosidade, não seria a palavra correta, mas sim ao grupo que ela está pertencendo, ao que ela... O próprio regulamento do Pelo canal. regulamento, né? Próprio regulamento. Legal. Isso é muito importante também, não é uma pergunta que apareceu para você, mas é uma pergunta que foi feita para mim, né? Por que escola X não pode desfilar esse ano, né? Por que escola Y pode? Por que o bloco tal? Porque existe um regulamento de carnaval, e eu vou insistir isso com vocês, que vocês entendam, né? Do lado daqui, agora eu represento o poder público municipal, nós temos regras para serem estabelecidas uma série de situações, né? Inclusive com o direito de você poder desfilar na aldeia cabana ou não. Sim. Entendeu? E isso é muito importante que se coloque, né? Nós temos uma regulamentação municipal em relação ao carnaval. Bom, o Diego Xavier, grande músico paraense também, ele está perguntando: qual a probabilidade do uso do espaço da aldeia cabana como utilidade para fomento da cultura, de oficinas de músicas, esportes que possam interagir com os bairros próximos? Boa pergunta, né? Aí a gente precisa organizar isso de uma outra forma, né? Vou precisar fazer com que a gente tenha uma reunião com a CEGEL, né? Para verificar se a CEGEL consegue, junto com a Fumbel, fazer um planejamento de curto prazo para que essas oficinas sejam feitas. A curto prazo, eu já respondo que nós não vamos poder fazer em função da pandemia. Eu não acredito que num quadro de 3 ou 4 meses grande parte da população esteja vacinada, né? Mas eu gosto da ideia. A ideia é muito interessante também. Ele ainda completou a pergunta, né? Se as escolas contempladas pelo edital já possuem um roteiro ou cronogramas das atividades de oficinas e ações da comunidade. Não, ainda não, em função das questões que a gente não tem esse planejamento, que a gente vai fazer isso a posteriori. Michel, existe uma data ou um mês específico para o repasse dessa verba? Abril, 10 de abril. Está no planejamento. 10 de abril. Tá. O Rudivaldo Souza, grande professor também, lá do Jurunas, meu amigo, vai sentar aqui com a gente para conversar. Não esqueci de você não, viu, Rudivaldo? Tá dando os parabéns pelo retorno do programa. Estou falando que a galera aguarda aí. Uhum. A galera já firmou. Inclusive, sábado nós vamos ter a rádio Ligados no Carnaval, hein? Prepara o teu churrasco, tua cerveja. Às 13 horas, Jaime Machado e Valdemir Silva tocando os sambas paraenses. Ninguém faz isso, só os Ligados. Eu já escutei isso do público, não é o Jaime que está falando, não. Rudivaldo diz o seguinte: parabéns pelo retorno do programa. Brindado com o meu nobre colega Michel, a quem desejo sucesso na administração. Obrigado, querido. Vou precisar do seu apoio. A Mônica Costa também está dizendo: sucesso, professor Michel, à frente da Fumbel. Tenho certeza que coisas boas virão. Opa, eu também espero. Mônica Costa aí, que não perde um programa, Ligados no Carnaval. Trabalha pra caramba para isso. E deixa eu fazer uma provocação, já que fica à vontade. Para quem está nos ouvindo e quem está nos vendo aqui para o Ligados no Carnaval. Eu acho muito interessante o Carnaval como linguagem, né? E eu vou repetir o que eu disse mesmo. Como linguagem, porque eu posso falar das várias possibilidades da arte nesse país a partir do carnaval. Com certeza. Posso falar do teatro, posso falar da música, posso falar da fotografia, posso falar da história de Belém, eu posso falar dos poetas, posso falar de tudo. Seria muito bacana se a gente começasse a pensar
não sei como, e estou jogando aqui, né? A possibilidade de a gente pensar sobre a memória do nosso carnaval. Não é? Como a gente precisa identificar para as pessoas que nós só vamos ter um grande carnaval se a gente olhar para o passado e conseguir lembrar que, né, pessoas, grupos, escolas fizeram um trajeto muito importante nessa cidade. Quer dizer, imagina só a gente remontar a história do rancho, remontar a história do arco-íris, remontar a história do Piratas, remontar a história, né, de todas as escolas de Belém. Os meninos fizeram vídeos interessantíssimos. Tá aí a divulgação está lá no canal da Fumbel Belém. Né? Como essa história ela corta a história da cidade. Entendeu? Bom. E por que eu estou te falando isso? Né? Porque quando nós começarmos a fazer esse vínculo entre o carnaval e a memória que ele produz, isso vai gerar um elo de identidade muito mais forte. Né? Assim, dancei o carnaval, pulei o carnaval em 2022, depois da pandemia, e aí a pessoa tira foto e guarda, aí daqui a 10 anos ela faz de novo. Então isso vai estabelecer isso que vocês fazem de maneira muito forte, né? Virar uma tradição na cidade, né? De fazer mais do que já é. Né? Porque, me perdoe, infelizmente em gestões passadas, pensaram no esvaziamento do carnaval. Né? Então chegou o período de carnaval, todo mundo pega Processo o seu carro, inverso. né? Pega o seu ônibus e vai embora de Belém. Caramba, bicho, né? Com o carnaval que a gente tem, é o contrário. Acho que as pessoas têm que vir para Belém, porque vai gerar emprego, vai gerar renda, a rede hoteleira vai ser ocupada, entendeu? Então, mais do que a gente pensar nisso, a gente tem que pensar no movimento de fortalecimento do carnaval, entendeu? Quer dizer, imagina só, a gente gera renda para quase todos os municípios do interior. E Belém durante esse período, como é que fica? E a Aldeia Cabana durante esse período? Entendeu? Eu não consigo imaginar dessa maneira. Uma das estratégias foi antecipar, né, o carnaval. Eu acho que isso é uma opinião muito particular e não deve ser mexido. Apesar de que as pessoas, algumas já viajam também, mas são aquelas que realmente não curtem o carnaval das escolas de samba. Mas eu acho que isso foi algo que foi bem acertado, de antecipar por uma semana o carnaval, com relação ao calendário mesmo. Até porque também você curte um pouco mais, né, a questão da festa, mas isso foi devido a esse processo de chegar no momento do carnaval, esvaziar a Aldeia Cabana. Né? A gente tem imagens da Escola de Samba da Matinha, por exemplo, em 2020, entrando 7h30 da manhã e a arquibancada cheia. Né? Por quê? Porque é o povo que realmente gosta do carnaval. E eu vejo que o Ligados no Carnaval, Michel, passou a contribuir para a história, para o conhecimento das pessoas com a história de quem faz o carnaval. Eu já entrevistei porta-estandarte, eu já entrevistei porta-bandeira, eu já entrevistei vice-presidente de escola, presidente de escola, o carro-som da escola, aquele que canta como um apoio da escola. Então, as mais diversas vertentes do carnaval, de quem realmente faz, a gente passou a contribuir dessa maneira. Mas ainda falta muita coisa, principalmente com relação à parte histórica. Nós temos a 4ª escola de samba mais antiga do Brasil, né, que é o Rancho Não Posso Me Amofinar. Outro dia eu estava vendo na própria live, né, da TV Cultura com as escolas, que o surgimento, por exemplo, da Deixa Falar veio através da inspiração da Deixa Falar do Rio de Janeiro, que hoje é Estácio de Sá. E por muita coincidência, o presidente lá era Ismael, o nome dele, e o daqui também é seu Ismael. Um abraço ao seu Ismael também. Vou entrevistá-lo aí nesse ano de 2021. Então, assim, essas coisas que fomentam a história e que fazem com que a gente tenha um conhecimento maior para poder estar repassando também, que é muito bacana. Então, eu vejo hoje a Fumbel montada estruturalmente com pessoas que entendem desse processo. Eu acho que isso é o primeiro passo. Eu, enquanto professor de biologia, vou entrar na sala de aula para dar aula de matemática. Eu posso até ter um conhecimento básico, mas se eu não for, né, alguém que estudou um pouco mais para aquilo que eu vou falar, eu vou apanhar. Então, fazendo uma analogia, quando você coloca pessoas que já entram com o pé esquerdo, né, que já puxa tudo para baixo, numa secretaria, enfim, qualquer órgão que tenha determinada função e que você já comece remando contra, isso não tem como dar certo. Então, assim, eu percebo e eu fiquei muito feliz quando eu vi,
Parece a escalação, assim, quando a gente acompanha a escalação da seleção brasileira, né? Esse aqui tá certo, esse aqui tá certo, esse aqui tá certo. Eu fiquei feliz, falando sem demagogia, Michel, não é porque você está aqui, não. Eu fiquei muito feliz com o time que foi montado e com o que eu escuto e com esse processo que está ainda em construção, mas eu tenho certeza que é um processo de muito sucesso. Eu tenho uma pergunta aqui, Sim. Se você quiser concluir, você pode concluir. Eu tenho uma pergunta aqui do Toninho Gapiá, que ele diz o seguinte: a Fumbel tem algum projeto que vai envolver os blocos de rua para o Carnaval 2022, que também fazem parte do Carnaval? Isso é uma pergunta legal para ser feita, né? Porque hoje é quarta ou quinta? Não, hoje é quarta, né? Ontem, à tarde, eu reuni com o diretor do DEAC, que é o Cláudio Rio, justamente para a gente começar a conversar sobre os blocos de rua, né? Porque olha só, você tem blocos de rua, blocos de empolgação, né? Bloco não sei aonde, bloco não sei o quê. Então, a cidade vive carnaval, né? Em que momento, como e será que é necessário que o poder público, né, interfira nesse processo? Né? Provavelmente a gente não vai ter subvenção para todos os blocos. Não é impossível ter. Senão né? eu vou montar um e vou querer minha subvenção. Exatamente, funciona assim. Né? A gente não tem isso. Mas aí vê a possibilidade de dar outro tipo de ajuda. Né? Será que o bloco, né, pode ter um banheiro químico? Né? O bloco precisa de um carrinho som? Não sei. Isso eu estou levantando as possibilidades, porque ontem olha só, Carnaval é em 2022. Né? Na terceira semana, na quarta semana de fevereiro de 2021, a gente já começou a pensar nos blocos para lá. Mas esses blocos também vão ser convidados para a gente dialogar. Legal. A Fernanda Rabelo está perguntando o seguinte: gostaria de saber se vão abrir alguma seleção pública para os oficineiros. Acredito que sejam as pessoas que vão... Não é isso que acontece. Né? A verba vai para as escolas de samba e as escolas de samba montam os seus processos, né, de ensino-aprendizado com as pessoas. Tá? Então, eu vou... Primeira polêmica de hoje. Né? Eu recebi uma mensagem... O Michel deve estar preparado já com várias polêmicas que vão surgir, que já surgiram aí nessa gestão muito recente dele. Mas nos bastidores das escolas de samba, Michel, há um tempo atrás, houve, por parte do Acadêmicos de Samba da Pedreira, a informação, né, de que eles iriam encerrar as atividades totalmente. Né? Isso, se eu salvo engano, foi publicado em Diário Oficial, e eles entregaram um documento na Fumbel também repassando essa informação. Bom, primeiro se essa documentação existe e como o Ligados no Carnaval acaba sendo um transmissor de informação. Sim. E eu tenho muito esse cuidado, Michel, de verdade. Eu recebo a informação, Jaime, publica isso, eu não publico. Eu tenho esse cuidado, eu só publico informações que vêm de pessoas ligadas essencialmente à escola. Porque aí eu tenho como dizer, esse aqui que me falou, esse daqui é a mensagem, eu tenho como comprovar. Por exemplo, eu recebi uma informação que não era para eu divulgar, de uma foto de um cantor que não é cantor da escola, mas estava dizendo que era e marcando todo mundo. Eu disse, não se preocupe, que enquanto não for repassado de uma forma oficial, eu não vou publicar. Então eu recebi muitas mensagens com relação à história do Acadêmicos da Pedreira, inclusive de pessoas ligadas ao acadêmico, agora pelo retorno. Sim. Né? Segundo informações, pelo que a gente sabe até então, o presidente e dono patrono da escola, Valdir Fioc, ele voltou atrás com relação ao encerramento das atividades do acadêmico. Sim. Houve um abaixo-assinado, recolheram mais de 5.000 assinaturas para que o Acadêmicos não deixasse o Carnaval de Belém. Se tratando do lado do Carnaval, eu acho isso muito bom, porque o Acadêmicos da Pedreira tem uma história assim, né, incontestável no Carnaval. Aguardar o Acadêmicos da Pedreira na Avenida é essencialmente aguardar uma escola bonita, que dá gosto de ver. E a população ficou muito triste quando foi anunciado o encerramento. Né? E aí o Acadêmicos resolve voltar, e falo isso até de uma forma um pouco mais afirmativa, porque eu recebi fotos e recebi informações de pessoas de lá de dentro. Né? E existe a dúvida, né, porque o Acadêmicos subiu do terceiro grupo para o segundo. Em 2020 desfilou, foi campeão novamente do segundo, e no próximo Carnaval estaria ou está no grupo especial. Porém, com o encerramento da atividade,
surgiu a possibilidade também de que a escola que ficou em segundo lugar, que foi o Colibris, Sim. tomasse, né, partido, entrasse com recurso, alguma coisa, para que eles pudessem disputar o grupo especial. Então, assim, essa pergunta é uma pergunta, eu acredito que todo mundo que está aí quer saber. Como é que está acontecendo esse trâmite? O que de fato aconteceu? Houve a entrega desse documento encerrando? E qual é o posicionamento da Funbel com relação a isso? Beleza. Eu queria te dizer que isso não é uma polêmica. Não, eu digo polêmica por conta, né? Você entendeu? Porque... Queria te dizer que isso não é uma polêmica. Né? Nós recebemos o documento do encerramento da Escola de Samba da Pedreira, não é? Temos prosseguimento a ele, entendemos que a escola foi extinta. Não é? É o que o documento nos diz, entendeu? Dado esse documento, a solução foi pegar a Colibri e acender ela ao primeiro grupo, entendeu? Inclusive, por ironia do destino, eu estava hoje no gabinete, quando fui chamado para conhecer a presidente Colibri, já de posse da documentação nas mãos, entendeu? Entendo, né, sou solidário, mas queria que as pessoas pudessem perceber que existe uma coisa muito importante na sociedade chamada lei, né, chamada regulamentação. E é essa lei, essa regulamentação que nós estamos seguindo à risca. Então, teoricamente, ou essencialmente, efetivamente, o Acadêmicos, efetivando o seu retorno, concluindo, ele volta para o terceiro grupo. Bom, aí eu não sei, né, qual é a delimitação do processo que vai ser dado. Né, você me perguntou em relação ao encerramento dele. A documentação que nós temos é do encerramento dele e a ascensão do Colibri. De maneira oficial já pela Funbel? De maneira oficial. Isso ainda vai ser publicado nas sim. redes sociais? Sim. Então, tá. Parabéns aí ao Colibri. Dei os parabéns, inclusive, à presidente do Colibri hoje. Muito bom, muito bom. Então, olha aí, ligados no Carnaval, notícia quentinha, Colibris no grupo especial. Parabéns ao Colibris. Eu já desconfiava, Miguel, porque eu vi, por sinal, algo muito fora do Carnaval, que foi o Clube do Remo postando uma homenagem para as escolas e colocou a logomarca do Colibri lá. Né? Como a gente é meio que rato de internet, começa a chegar as perguntas, não sei, vou averiguar. Então, o Michel está confirmando isso aqui para a gente. Ainda tem pergunta para o Michel, a gente tem mais 12 minutinhos de bate-papo aqui. Eu queria agradecer aos nossos colaboradores. Tem uma pergunta aqui da Noelle, é isso? Noelle Pávio. Pronto. Vou ler aqui. Essa aqui é quentura. Opa! Tá? Diz assim, tá aqui. Mas pode ser considerado correto inserir pessoas para cargos na Funbel que já tiveram, ao mesmo tempo, ainda tem alguma ligação direta com certas escolas de samba, né? Será que o coração não vai falar mais alto? Adorei a resposta, porque eu estou falando aqui na cara dessa pessoa que tem essa ligação. Olha, Noelle, o que nós fazemos na Funbel é absolutamente técnico, né? Absolutamente técnico. Nenhuma decisão da Funbel ela é feita de forma assodada, de forma rápida, ultrapassando os ditos. Só para você ter uma ideia, posso dar muitos desses exemplos, né? A pessoa deseja tirar uma foto de 15 anos lá no Palacete Bolônia. Ela entra num processo, esse processo vai para o protocolo, do protocolo vai para o Departamento de Patrimônio Histórico do município, do Departamento Histórico do município vai para o Gabinete da Presidência, eu olho e aceito ou não. Por que eu estou te contando essa história? Para que você possa entender que nenhuma decisão ela é feita de maneira monocrática, né? Embora que elemento A, elemento B, elemento C gostem de escola Y, X ou Z, né? Isso não interfere de forma nenhuma na decisão do presidente em relação a qualquer assunto que lá fosse despachado. Tá bom? Então pode ficar tranquilo, né? O coração não vai falar mais alto, não. O que vai falar mais alto vai ser a razão. Tá bom? Olha, o Renan Silva diz o seguinte: presidente, você tem em mente algumas mudanças em relação ao critério para as escolas de julgadores com competência e reconhecimento para cada quesito? Boa pergunta, mas eu vou te dar uma resposta negativa. Ainda não, né? Nós ainda estamos organizando essa questão, né, jurídica em relação ao nosso edital, ao andamento de como é que ele vai ser feito, né? Essas discussões elas vão ser feitas um pouquinho mais depois, também em conjunto com os interessados. Bom, então eu gostaria de agradecer aos nossos colaboradores, dar alguns recadinhos, até que você bebe uma água, Michel. Eu queria agradecer a Mascarabai Britos, ao Pavulagem Malharia e Serigrafia, Charles Conveniência, Shirley Confecções e Personalizados, Iara Conveniências,
Óticas Renan, aliás, Renan Óticas, estou usando o meu Renan Óticas aqui. Obrigado, Renan. Específico Conexão e a GK Esmalteria Hair Design. Muito obrigado por vocês continuarem e acreditarem no trabalho do Ligados no Carnaval. De coração, muito obrigado. Tenho certeza que essa parceria vai durar por muito tempo. E outros parceiros que estiverem interessados também, entrem em contato comigo que a gente conversa para estar divulgando sua marca nas nossas redes sociais e estar contribuindo com o Ligados no Carnaval. Queria que vocês tivessem a oportunidade de ver como é os nossos bastidores aqui, né, Michel? É assim, é tudo muito de coração para poder estar levando até você o que a gente pode levar com relação ao Carnaval. Lembrando que semana que vem nós vamos conversar com Feliciano Marques, porta-estandarte do Quem São Eles. O cara tem muitos projetos, já executou muitas coisas na área da dança e assim é um profissional de altíssima qualidade. Semana que vem, Feliciano Marques, no Ligados no Bate-Papo. Deve acontecer na sexta-feira, a gente vai confirmar isso para vocês, por questões de trabalho, é possível que a gente passe para sexta-feira. A rádio Ligados no Carnaval, de 15 em 15 dias. Quando dá vontade, né, Valdemir? A gente faz todo sábado, né? Quando dá vontade é quando a agenda bate. Mas esse sábado agora vai ter. Eu já estou com saudade de fazer a rádio Ligados no Carnaval. Nos envie os sambas que vocês querem escutar. A gente projeta 1 hora de samba, vai para 2, né? E, às vezes 2h30, porque ninguém toca samba enredo do Pará. Tem algumas rádios oficiais aí que tocam e já começaram há muitos anos com esse processo, mas a gente resgatou isso e a gente bate o recorde aí aos sábados. E é só samba enredo, e é só samba enredo do Pará. Então, assim, eu acho que essa é a nossa essência. Nós temos um colaborador, que é a Shirley Confecções e Personalizados, juntamente com a Conexão Específico, que é um cursinho. Um abraço, professora Silvia. E a gente gostaria de lhe presentear com essa caneca do Ligados no Carnaval e Específico Conexão. Tá? Aqui também com 2 máscaras do Ligados no Carnaval. Bata uma foto lá no gabinete, poste lá nas suas redes sociais para a gente divulgar aí. Então, Michel, eu não sei se você ainda quer fazer alguma colocação, se de repente ficou faltando alguma coisa. Tem mais alguma pergunta aí? Não? A minha assessora vai só tirar uma foto nossa aqui, né? Olha a arte que ela vai fazer, não vai derrubar nada aí. Bom, eu gostaria de te agradecer muito, né, por ter aceitado o convite e principalmente pela simpatia que você veio aqui, chegou e conversou com a gente, tirou algumas dúvidas, respondeu todas as perguntas. E eu acho que uma boa gestão ela tem que começar com essa simpatia, com essa empatia, com o entendimento de causa que eu acredito que você tenha dentro do seu profissional, e te desejar muito sucesso. Eu acho que é um desafio grande, onde todos nós estamos muito esperançosos com o futuro do nosso carnaval. Mesmo que o passo, neste momento, ele tenha sido dado ainda com muito tempo ainda para se trabalhar, eu acho que a gente já conseguiu dar uma massageadazinha no coração, porque a gente realmente não tinha expectativa de nada nas outras gestões. E eu não vou falar de política porque também nem é minha praia e eu não entro nesse mérito. Mas eu vejo o quanto é necessário os órgãos competentes e responsáveis estarem caminhando junto com qualquer segmento que necessite. Então, eu te desejo boa sorte em nome do canal Ligados no Carnaval. Eu queria agradecer primeiro, mas eu queria também dar algumas informações. Primeiro, reiterar isso, o gabinete da presidência da Funbel está aberto para qualquer pessoa, para qualquer pleito, né? Nós vamos te atender com muita alegria, né? Segundo, te dizer que é impensável, se você imaginar há 30 anos, há 20 anos, que um programa desse pudesse ser feito e atingir tanta gente como vocês atingem de uma maneira tão apaixonada, né? Porque nós precisamos ter comprado câmera, alugado estúdio, pago uma televisão, né? E a paixão de vocês gera esse sentimento muito forte que eu acompanho aqui nos comentários de pessoas que são fãs de vocês. Né? E isso é muito bacana. O resultado disso, eu queria fazer esse convite público aqui, está ali a assessoria do gabinete, que pode comprovar isso. Eu gostaria muito que o Carnaval de 2022 tivesse vocês fazendo a transmissão também. Opa! Entendeu? Né? Se a gente pudesse conversar ao longo desse ano, de que maneira a gente pode ajudar vocês a fazerem uma transmissão para o público de vocês.
né? Porque nada melhor de falar para pessoas que entendem o que você está falando, né? Você estava dizendo isso fora do ar, eu concordo, né? Às vezes nos falta quesitos, né, de entendimento do carnaval. E vocês que entendem tanto, né, seriam de boa valia para a gente em relação a isso. E terceiro, agradecer o carinho de vocês, né, que são professores como eu sou, e sabe que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz por amor. Por amor, sem dúvida. Obrigado a todo mundo que nos viu. Né? Continuem no Ligados do Carnaval, ganhei uma série de presentes e vou dizer para vocês que ainda tem uma mesa pós-live. Eu nunca vi isso na minha vida. Tá bom? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado a você que nos acompanhou, né? Tem um convite para o Michel aí na pergunta aí, né? Alguém mandou um recado aí. Vamos deixar o Michel ler aqui o convite. A Michele do Boêmios, presidente do Boêmios da Vila Famosa. Ah, tá aqui. Como presidente da Escola de Samba Boêmios da Vila Famosa, convidamos o presidente a conhecer de perto o nosso trabalho. Iremos, sem problema nenhum. É só nos organizarmos que vou com certeza. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado a você que nos assistiu. Semana que vem, Feliciano Marques e sábado agora, Rádio Ligados no Carnaval. Beijão, forte abraço do Jair Machado. Tchau, tchau.